Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos ficar em pé? Você que nos assiste agora também, você é bem-vindo. Estamos juntos agora nessa reunião com o nosso Deus. Um Deus que se faz presente no coração de todo aquele que crê, não é? O Deus que não está limitado a um templo, às quatro paredes. Um Deus que não habita em obras feitas pelas mãos dos homens, mas um Deus que habita no coração daquele que o chama, daquele que o invoca. Você agora, nesse momento, pode fechar os teus olhos, abrir o teu coração diante desse magnífico Deus. E mesmo que você não encontre as melhores palavras para expressar essa gratidão, ainda assim, use os teus lábios, use as palavras que há em teu coração, desde já, para agradecer esse Deus, agradecer a oportunidade de você estar aqui mais uma vez, a oportunidade de você estar diante dele mais uma vez, essa oportunidade maravilhosa de Deus estar com você, aonde você está agora. Você pode louvar esse Deus, declarar a glória, a majestade, a soberania, a supremacia de Deus. Esse Deus que é maravilhoso, poderoso, excelso, exaltado, glorioso, eterno, amoroso, justo, santo, compassivo Deus. Faltam palavras para falarmos desse Deus. Mas esse Deus que sonda os nossos corações, sabe o que está aí dentro do teu coração agora, neste momento. Ele sabe até as palavras que você gostaria de dizer agora, mas ainda não teve uma coragem. Mas Ele te recebe, Ele te chama, Ele te acolhe, Ele te pega no colo agora. Esse Deus que se aproxima para te abençoar, para te curar. Porque estamos falando de um Deus de amor. O soberano Deus. A Ele nós abrimos os nossos lábios agora para cantar louvores, para fazermos declarações, para entregar a Ele um culto, ainda que seja um culto racional, mas um culto de louvor e adoração ao nome desse Deus, ao Rei da glória. Graça te damos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Glória
que nenhuma delas deixe de comparecer. O poder do nosso Deus. Somos envolvidos pelo amor de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Gosto de ler essa passagem da maneira como Lucas escreve, o médico amado, e imaginar a cena que não foi descrita, a história por trás da história. Sem querer ferir a cara de forma alguma as Escrituras, ao tentar enxergar a realidade muito comum e dolorosa em que os leprosos viviam naquela época. Lucas descreve que um homem passou coberto de lepra. E daí eu pergunto, de onde será que esse homem ele vinha? Será que ele acabara de saber que estava com lepra? Será que ele buscava algum donativo, algum alimento? Será que ele buscava um novo esconderijo, um lugar para ele ficar? E seja qual for dentre essas opções, ou qualquer outra que você possa imaginar, uma coisa é certa: o homem possuía algo atormentador do qual queria se livrar. O texto diz que quando ele percebeu Jesus, vai até ele para pedir ajuda, ele queria ficar limpo. De acordo com o texto, ele se humilha e suplica o favor de Jesus. Mas eu imaginei esta história com uma visão um pouco mais dramática, como se o fato de estar com lepra já não fosse o bastante. Eu visualizei este homem voltando de uma rotina de vigilância. Vigilância? Como assim? O que ele estava fazendo? Eu pensei nesse homem como um pai de família, alguém dedicado e cuidadoso com a sua esposa, com os seus filhos, mas que por alguma infelicidade, achou-se leproso. O fato de ele ter que se afastar de sua família talvez fosse a sua maior dor. Doesse mais do que a sua própria doença. Aliás, ele não conseguia sentir a dor física. E é exatamente por esse motivo que as suas feridas permaneciam constantemente expostas, porque ele acabava se machucando no mesmo lugar. Ele não sentia dor. Será que ele não sentia nenhuma dor mesmo? A dor da sua alma gritava baixinho dentro dele, com uma insistência arrasadora. Saudade de abraçar. Ele não podia se aproximar de ninguém e também devia sempre gritar, imundo! Alertando qualquer pessoa que viesse desavisada em sua direção. O homem estava privado de se juntar à sua família, com seus queridos, mas mesmo assim não estava só. Era comum os leprosos ficarem juntos, isolados da comunidade, mas unidos na dor. Um lugar sem esperança, de pessoas com histórias bem parecidas e tristes como a desse homem. Um lugar tenebroso, fedido, nada agradável para se passar o resto da sua vida. Bem diferente do que ele vivia antes de ficar com lepra. O que ele fazia então? Eu imaginei que ele dava uma escapadinha até as proximidades da sua antiga casa, para olhar de longe a sua família e vigiá-los, mas não para o mal. Era como se buscasse um alívio para a sua dor. E certa vez, no impulso, ele quase desceu para beijar os seus queridos, mas logo caiu em si e ele recuou. Outro dia também ele chegou a dar alguns passos em direção à casa, porque ele ia arrumar a cerca, porque era o que ele fazia antes. Mas ele teve que desistir e voltou assim para trás. E por causa dessas experiências dolorosas, a dor provocada pelas feridas na sua alma se intensificava e por isso ele se afastava por vários dias. Mas passados esses dias, a saudade o apertava, fazendo voltar à sua rotina de vigilância. Eu gosto de pensar que foi nos dias
Foi num desses dias escuros na vida deste leproso, que ao retornar cabisbaixo, mais cedo do que o de costume, ele nota um alvoroço. E no meio daquela gentarada, o homem vê e reconhece Jesus. O coração dele, de repente, acelera e quase sai pela boca. E ele está trêmulo, pois não poderia se aproximar. Mas era Jesus. E a descrição de Lucas indica que esse leproso sabia quem era Jesus. E ele pensa, é agora ou nunca. A cena que segue foi descrita por Lucas da seguinte forma: quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Você consegue perceber a dimensão dessa cura? Antes mesmo de ser pronunciada a palavra libertadora do Senhor Jesus, o leproso já se sentiu aceito e amado por Cristo. Afinal, Jesus estendeu a mão e o tocou, estando ele ainda coberto de lepra. Apenas um toque de Jesus, apenas um toque do seu amor. O corpo e a alma deste homem recebem virtudes capazes de mudar qualquer história, por mais dramática que ela seja. Mas o que eu e você temos a ver com essa história? Troque as palavras lepra por pecado e um homem pelo seu nome. Então nós teremos um texto mais ou menos assim: e passou Janu coberto de pecado, quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou-me, dizendo: quero, seja purificado. Você consegue perceber a dimensão dessa cura? Você tocado pelo dedo de Deus. Nunca duvide do poder transformador do amor de Deus em você. Antes, experimente mais desse amor. É da vontade dele te amar. E se Deus quer assim, quem poderá impedir? Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra ocasião ele disse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus te ama mais do que você pode imaginar. Feche os teus olhos. Você pode imaginar a dimensão desse amor sobre a tua vida e agradecer a Deus porque Ele te ama. É uma grande vitória para cada um de nós. Deus não só conhece as estrelas pelo seu nome, Ele te conhece. E Ele te chama pelo nome.
Ele te chama para ter comunhão com você. Deus te ama muito além do que você pode imaginar. Não há nada que possa impedir o amor de Deus sobre a tua vida, a não ser você mesma. Eu te convido hoje a declarar essa verdade sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. E enquanto você vai declarando essa verdade, deixa o Senhor tocar na sua vida. Deixa Ele tocar no teu interior, no teu coração, na tua história. Porque as virtudes que virão sobre a tua vida são capazes de mudar qualquer história, por mais dramática que ela seja, na vida de qualquer um. Você vai declarar o amor de Deus sobre a tua vida. Ele me ama, Ele me ama.
Glórias ao nosso Deus, é maravilhoso a gente querer ser inundado pelo Senhor, ter esse desejo, ter essa vontade, saber que o Espírito Santo transborda nas nossas vidas, que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele tem todo o poder para mudar completamente a nossa história, para nos encher, para nos fortalecer, para nos dar vida. O que limita muitas vezes esse Espírito somos nós mesmos. Nós mesmos, nas nossas incredulidades, nas nossas lutas e dificuldades, muitas vezes não deixamos Ele nos inundar, Ele fazer essa obra completa. Mas nesse tempo de louvor é um tempo que normalmente nós abrimos o nosso coração e sentimos realmente que Deus pode fazer mais do que Ele tem feito até agora. Um Deus de poder, de majestade, Deus infinito, que habita no meu e no seu coração. Diante dessa verdade, diante dessa grandeza, eu quero convidar você a orar, falar com o Senhor agora e apresentar aquilo que talvez seja até mesmo uma barreira, uma luta, uma dificuldade que atrapalha você de experimentar essa grandeza de Deus. Quando você entrega essas coisas diante do Senhor, Ele pode efetivamente tomar conta, Ele pode dirigir, Ele pode suprir, Ele pode fazer um milagre. E aí então você experimenta mais do Senhor, mais da bondade, da graça dEle. Aquilo que está no seu coração, que é o seu pedido de oração, a sua necessidade, que você esteja apresentando agora diante do Senhor. Nós vamos orar por cada um de nós, mas vamos orar pelos nossos irmãos, interceder pelos nossos irmãos e aqueles que estão à distância também, que nos acompanham, que estão na presença do Senhor, sabendo que Deus está lá, Deus está cuidando de cada um, que a gente possa interceder por eles também. Amém? Vamos juntos. Feche seus olhos. Pai eterno, nós temos, ó Deus, a alegria, a satisfação de clamar a Tua presença, pedir para o Senhor nos encher, para o Senhor trabalhar em nós e ver, assistir, sentir o Senhor fazendo isso. O Senhor está com a mão continuamente estendida para nos abençoar, como se fosse um vaso do Teu azeite, do Teu bálsamo, continuamente derramado sobre nós. Quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos dirigimos ao Senhor, quando nós clamamos, quando nós deixamos o Senhor fazer a obra, o Senhor faz nos nossos corações. Acontece, realiza dentro de nós. Nesse momento, Deus, depois de adorar o Teu nome, Te louvar, nós queremos declarar mais uma vez que o Senhor é bem-vindo no nosso coração. Que o Senhor tem toda a liberdade para trabalhar em nós, para sondar agora os nossos corações e nos encher com a Tua paz. Os nossos pedidos, as nossas necessidades, dores, dúvidas, clamores, nós queremos colocar diante do Senhor. Sabemos que o Senhor pode suprir, que o Senhor pode abençoar de todas as formas, que o Senhor pode mudar a história, que o Senhor pode acalmar o nosso coração. Então, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, tudo. Entregamos nas Tuas mãos. Nossa família, trabalho. Se porventura alguma enfermidade tem nos incomodado, também apresentamos diante do Senhor. As dores no nosso coração, na nossa alma, também apresentamos diante do Senhor. As portas que julgamos que precisam ser abertas, nós apresentamos diante do Senhor, mas nos submetemos à Tua vontade, porque pode ser que não seja essa a porta do Senhor. Que o Senhor abra então as outras, que o Senhor feche aquelas que nos confundem, que nos enganam, mas que esteja realmente tudo nas Tuas mãos para o Senhor fazer o melhor, o Senhor fazer por completo. Toma, Deus, toma as nossas vidas, toma os nossos corações agora e derrama a Tua bênção sobre nós. A direção do Senhor, Pai, se completa na nossa história para a honra e glória do Teu nome, para que o nosso testemunho, para que a nossa história contada, para que a nossa vida testemunhe quem é o Senhor, Tua majestade, a Tua grandeza. Toma então, Deus, a direção. Abençoa cada um dos Teus filhos, ó Deus. Esses que estão aqui, esses que nos assistem, que estão junto conosco, diante do Teu altar, à distância,
que a mão poderosa do Senhor que já está sobre eles possa produzir transformação, possa produzir a cura, a restauração, o renovo, o fortalecimento, possa produzir a paz. Faz a tua obra por completo, Deus. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nos alegramos, Deus. Mais uma vez declaramos, nós nos alegramos porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor derrama em nós, porque o Senhor transborda em nós, porque o Senhor faz a obra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, dá a paz do Senhor ao seu irmão, cumprimenta ele aí à distância. Muito bom a gente poder estar junto aqui nesse tempo, um tempo de adoração, fique à vontade, a igreja pode se sentar. Quero lembrar os irmãos que nós estamos finalizando hoje a campanha da pizza, que vai ser entregue no próximo sábado. Então, se você tem alguma pizza para encomendar, procura o Ministério da Família, fala com o pessoal, encomenda a sua pizza que ela vai ser entregue no próximo sábado. É a partir das 14 horas. E a partir das 16 horas no próximo sábado, então vai estar sendo entregue as pizzas aqui. Então a gente precisa finalizar esse pedido, essa encomenda hoje. Então fala com o pessoal, já alinha esses detalhes para a gente poder estar em paz e poder comer a pizza, né? Que também é muito bom. Esse é um tempo, com certeza, muito bom. Irmãos, nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, não agora, né? Mas estivemos pela manhã na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a história da igreja. Hoje nós tivemos um tempo fantástico, que realmente nós aprendemos muito a respeito da história da igreja. E quando nós olhamos para a história, nós entendemos muito daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus faz e aonde nós estamos. Onde nós estamos, final de contas, nessa história? Qual é o nosso papel? Que lugar que nós ocupamos? Então, eu quero convidar você que não pôde participar da Escola Bíblica hoje, a participar na próxima semana, estar junto com a gente para avançar um pouco mais nessa história, nesse aprendizado. Nós estamos, então, numa caminhada de entendimento, de aprendizado a respeito da igreja, da posição da igreja. E eu quero que semana que vem você esteja junto. Se você não puder estar presencialmente, que você esteja à distância. Está sendo transmitido pelo Facebook. Um tempo também muito oportuno para a gente crescer junto, para a gente aprender. Esteja com a gente. Se conscientize, né, desse papel da igreja, desse trabalhar, desse projeto de Deus que chama igreja, e se posicione. Afinal, você é chamado por Deus, você é um instrumento de Deus nessa história. Não é à toa, não é à toa que você está como participante do reino de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Eu quero orar nesse instante, você aí sentado mesmo, mas eu quero orar consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Peço que você então feche seus olhos ainda em adoração. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua providência em todas as coisas. Reconhecemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos dá o melhor. Afinal, Pai, nós somos chamados de filhos e vivemos como filhos. Tua palavra, quando fala de não andarmos ansiosos pelo que haver de comer, de beber e de vestir, faz uma comparação do nosso coração com o coração daquele que não te conhece. E nós que conhecemos ao Senhor, que conhecemos a Tua bondade, o Teu amor, a Tua misericórdia, nós podemos sim descansar. Permanecemos então na Tua presença, permanecemos diante do Senhor, permanecemos na direção do Senhor e podemos então descansar no sustento do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa verdade. Obrigado porque nós temos assistido a mão do Senhor providenciando e abençoando a nossa vida todos os dias. Ao entregarmos os dízimos e ofertas diante do Senhor, fazemos com o coração grato. Fazemos com temor, com reverência, declarando que nós dependemos totalmente do Senhor, que nós precisamos do Senhor. Então vem o Senhor, Pai, e continua abençoando a nossa casa, a nossa família, nos dando todo sustento, direção na administração dos recursos e livrando a gente do mal. Que também a Tua bênção, Deus, venha sobre o cofre dessa igreja, sobre todo o valor que é entregue aqui, que é entregue através dos outros meios, que venha a bênção do Senhor, que multiplique o Senhor esses recursos para que a Tua casa também prospere. Nós, Pai, mais uma vez declaramos que descansamos no Senhor, porque é o Senhor que faz.
em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você que tem seu dízimo e oferta, pode trazer aqui à frente. Convido a igreja a abrir a palavra em Atos capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19, Atos 9, de 10 a 19. Atos 9, de 10 a 19, livro de Atos, livro que conta, é um livro histórico, conta a história da igreja. Estamos falando um pouquinho sobre a história da igreja. Eu quero compartilhar aqui com vocês, então, uma passagem bastante conhecida, um episódio bem exclusivo, né, bem emblemático aqui na história da igreja. Eu convido então para que você faça essa leitura. Atos 9, de 10 a 19, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe cairiam dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, de um episódio, de um evento, de um momento tão importante na história da igreja. Um evento marcante, de uma interferência sobrenatural do Senhor, de uma providência do Senhor, de um cuidado do Senhor, de um chamado do Senhor. Algo, Pai, que o Senhor vem fazendo durante todo esse tempo, durante todos esses anos. Mas nós pedimos a Deus que essa história hoje não seja só para a nossa compreensão do fato, mas que Teu Espírito trabalhe em nós para que possamos, daqui, ó Deus, da Tua Escritura Sagrada, que possamos trazer o entendimento ao nosso coração e um posicionamento das nossas atitudes. Que seja o Senhor falando conosco, então. Que seja o Senhor trabalhando nos nossos valores, trabalhando nas nossas emoções, no nosso pensamento. Nós queremos, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor. Fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu precisei fazer uma manutenção num fogão. Nós compramos um fogão usado, e esse fogão era um fogão que estava sendo usado num prédio, num apartamento, né?
e tinha o gás encanado, e aí ia levar esse fogão para ser usado, então, no gás de botijão, né, aquele gás comum, o GLP, o gás de cozinha. E aí, então, me parecia muito simples essa história, era fazer uma adaptação, fogão, é tudo muito simples, é tranquilo, você tira um, põe o outro, e talvez precisa fazer algum ajuste, sabia que precisava de algum ajuste, ok, vamos resolver isso muito fácil. Eu posso não ser um técnico, posso não ser um expert, um habilidoso, mas não vai ser um fogão que vai me vencer num momento como esse. E então, procurei pela internet, né, porque sempre tem aquele apoio técnico, né, do YouTube, né, da internet, do Google, né, sempre aquele apoio, e aí então entendi como é que funciona e assisti os tutoriais, como que faz a mudança daquela válvula, aquele giclezinho, seja o que for ali, tá bom, vamos comprar então os adaptadores e vamos fazer a troca. Simples assim, tira um e põe o outro. Desmonta o fogão, põe o fogão lá para tirar um e colocar o outro, a hora que vou colocar a chave, desparafuso um perfeitamente, a hora que eu vou colocar o outro, eu estava mudando a peça, a chave numa outra numeração, não entrava. A borda da chave enroscava e eu não conseguia colocar. Um lamento, a chave não está certa, é melhor pegar uma outra chave, pega outra chave, não entra. Então vamos comprar uma outra chave, compra uma outra chave, não entra. Então deve ser o problema dessas chaves. Vamos na loja especializada de fogão e comprar uma chave, compra uma chave, imaginando que aquela chave, então, uma loja especializada, não entra. Ou seja, nós ficamos mais ou menos uns 20 dias lutando para fazer o fogão funcionar. Porque tem uma chave específica que tem a borda do tamanho específico, que funciona exatamente naquela marca de fogão, que passa naquele lugar e consegue apertar nova peça que está sendo colocada ali. E eu não achei isso. E aí o que a gente fez com o fogão? Vamos vender o fogão. Não tem mais o que fazer. Melhor de se desfazer desse fogão e falar, olha, o fogão está aí, ele funciona, então porque dá para pôr a peça de volta, porque é outra bitola, outra medida, dá para pôr, olha, ele funciona para gás encanado, mas tem essas pecinhas aqui, ó. Amigo, se você quiser, leva essas pecinhas aqui e vai ser uma benção para você, você pode usar isso daqui, você pode colocar, se você conseguir, você coloca aí, não tem problema nenhum, ele vai funcionar tanto para um como para outro, está aí o seu fogão. Ou seja, por causa de uma ferramenta que a gente não encontrou, que a gente não conseguiu achar, nós tivemos uma luta e não conseguimos fazer funcionar o fogão, faltou uma ferramenta. Impressionante. Nós tínhamos até a peça, tínhamos a instrução, mas apanhamos, né? Eu, Mateus, Marcela, apanhamos e não conseguimos resolver. Fizemos em um time, e não deu certo, porque faltava uma ferramenta. A ferramenta certa a gente não tinha. O que faz a gente pensar que existe realmente, quando a gente fala nessa infinidade de questões técnicas, existem ferramentas que realmente são muito precisas, elas são específicas para determinadas coisas e não tem outra, às vezes, que substitui. Quando nós estamos em casa, né, e talvez seja hábito de vocês, eu gosto muito dessa ilustração, porque ela fala muito. Quem nunca tirou uma tomada da parede com a chave, com a faca da cozinha? Aquela faquinha de serra, né, de serrar pão. Você vai lá, põe no parafuso e parece, você se sente um expert, né? A hora que você faz o MacGyver, né? Nem todo mundo é do tempo do MacGyver, né? Mas se você se sente, poxa, eu estou usando a ferramenta certa. Aí você dá aquela arranhadinha no espelho, né? Aí de repente dá aquela espanadinha no parafuso. Quando você vai olhar a ponta da faca, ela está torta. Aí com aquela faca mesmo você descasca o fio e acha que está tudo certo. Quando você vê o resultado, ele não é assim 100%. Ele não está muito bom, né? Está feito, mas não está perfeito. Mais uma vez, às vezes você não tem a ferramenta certa, você não tem a ferramenta adequada, mas você dá uma ajustada e o resultado não é um resultado perfeito.
No caso do fogão, o resultado foi impossível. Não foi realizado, não deu certo. Não é que não ficou bom, não aconteceu. Não funcionou, não deu certo. Agora imagina, eu e você que somos propriedades, somos formados, somos criados por Deus. E temos, como estamos vendo, até mesmo na história da igreja, estamos olhando para essas verdades, nós entendemos que tem todo um plano, um projeto de Deus, as coisas estão acontecendo, as coisas estão se desenrolando, as coisas estão evoluindo, se nós podemos dizer assim, evoluindo mediante um projeto de Deus. Então tem todo um plano de Deus que envolve pessoas, que envolve instrumentos, que envolve ferramentas, pessoas então que de alguma forma podem ser usadas por Deus num determinado lugar para uma determinada necessidade. A palavra de Deus, quando fala a respeito de dons, nós entendemos que cada um de nós recebe um tipo de dom, uma capacidade, uma habilidade. Somos então uma ferramenta nas mãos de Deus. Somos um instrumento preciso nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nós somos que nem aquela faca de cozinha. A gente quer fazer um negócio num determinado lugar que não é próprio para aquilo e o resultado não é muito bom. Às vezes nós somos como aquela chave canhão no fogão que não entrava de jeito nenhum. E simplesmente não consegue fazer. E às vezes nós somos exatamente a ferramenta correta, precisa, na mão de Deus, no lugar certo. Eu quero hoje falar justamente sobre isso com vocês, sobre estar realmente no centro da vontade de Deus. Porque se nós pensarmos a vontade de Deus, ela é uma vontade de salvação para todos os homens, ela é uma vontade para abençoar todos os homens, para cuidar de todos os homens, mas nós entendemos que existe um plano de Deus que se desenrola e que usa vidas, que faz através das vidas, através de nós que recebemos uma responsabilidade para que isso possa realmente se completar. A palavra de Deus fala de um corpo de membros e função dos membros. Ou seja, dentro desse projeto existe algo que nos coloca exatamente no centro da vontade de Deus. E Deus é tão misericordioso que muitas vezes eu e você podemos, ainda na obra de Deus, ainda num chamado de Deus, a gente pode ser a faca de cozinha. E a gente pode, de repente, fazer algo que não é exatamente no centro da vontade de Deus. E a gente pode ter atitudes que não estão exatamente ligadas ao centro da vontade de Deus. Eu vou dizer para você que Deus, na sua infinita misericórdia e cuidado, respeitando as nossas decisões, Deus continua sendo nosso Pai. Deus continua cuidando de nós. Deus continua nos abençoando, nos sustentando, mas se eu estiver exatamente no lugar, se eu for aquela peça que Deus escolheu para aquele lugar, aquela ferramenta, aquele instrumento, aquele membro, imagina o resultado como é perfeito. Imagina o resultado como é bom. Imagina o resultado como agrada o plano, o projeto de Deus. Estar então no centro da vontade de Deus é simplesmente se render ao propósito do Criador das nossas vidas. Mais uma vez, nós temos liberdade, nós podemos dizer não para muitas coisas, nós podemos rejeitar muitas coisas, nós podemos fugir, mas se nós estivermos exatamente no lugar. Imagina o quanto que isso é potencializado. O nosso trabalho, o nosso agir é potencializado por Deus, porque nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus. E entendendo, tentando conhecer um pouquinho sobre isso, tentando olhar um pouco sobre isso, para o centro da vontade de Deus, eu quero usar esse texto que nós lemos aqui, que conta esse episódio, esse encontro de Ananias com Saulo, para que a gente possa aprender um pouco com essa missão
que Ananias recebeu ali, com esse chamado de Ananias para esse momento. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nem sempre o centro da vontade de Deus é a sua vontade. Nem sempre é. Será que a vontade de Ananias era estar ali diante de Saulo? Alguém que tinha, Ananias era alguém que tinha até mesmo uma visão, conta aqui, ele tinha um dom espiritual, ele estava falando com Deus. Um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, ele tinha uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ele ouve a voz do Senhor chamando Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. Isso parece realmente uma palavra espiritual, de alguém que tinha uma intimidade, que se apresentou, que se dispôs a estar segundo a vontade de Deus. Mas quem que era Paulo, ou Saulo naquele momento, que teria então que receber a imposição de mãos de Ananias? Quem era esse homem? Quando Ananias recebe então uma incumbência, essa responsabilidade, ele argumenta com Deus. Ele argumenta. Ele fala, olha, eu tenho escutado de muitos, ele diz, de muitos, tenho ouvido a respeito desse homem. Mas, diz o texto, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e trouxe carta aqui dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Era a vontade de Ananias, fazia parte do sonho de discipulado, de cuidado, de pregação do evangelho, de intercessão, de oração, estar orando por Saulo? Definitivamente não. O homem que era o perseguidor da igreja, o homem que se levantava contra a igreja, o homem que participou, que consentiu no apedrejamento de Estevão. Um homem realmente que tinha uma marca de alguém que ia contra o evangelho. Jonas, acabei de ler aqui, desculpa. Me avancei um pouco. Ananias, então, ele apresenta para Deus um argumento dizendo, é essa pessoa? É essa situação? É essa condição que o Senhor está me enviando? É esse lugar que o Senhor quer realmente que eu esteja? Não era definitivamente a vontade dele. Lembrando então de Jonas, nós temos o exemplo de alguém que ouviu a vontade de Deus, e não era a vontade dele, e ele declara no livro inteiro que não era a vontade dele, e o que ele faz? Ele se ausenta, ele foge da vontade de Deus. Ele foge do plano de Deus. Quando isso acontece, quando é declarado realmente de uma forma muito nítida a vontade de Deus, e nós nos ausentamos, nós fugimos da vontade, do plano de Deus, nós perdemos. Nós deixamos de participar. Nós deixamos de ver o projeto de Deus se desenrolando. Quando falamos de Jonas, nós estamos falando de um caso realmente crítico, extremo, onde ele foge da presença de Deus e sofre por fugir da presença de Deus, e tem os seus embates, suas lutas e dificuldades, e Deus então mostra que a vontade dele é a vontade dele, então ele pega Jonas e fala, tá bom, você não vem por bem, você vem por mal, agora vai lá e faz aquilo que eu falei. Mas quantas vezes Deus, simplesmente na nossa caminhada, está nos chamando para que a gente esteja exatamente num lugar, e aquilo entra em choque com a nossa vontade, e nós damos ouvido à nossa vontade. E nós cedemos à nossa vontade, e não cedemos à vontade de Deus. Jesus, quando
teve seu ministério terreno. Nós vemos alguém, o Filho de Deus, que necessariamente precisava enfrentar lutas, dificuldades, tentações, provações, para que representasse efetivamente os homens. Precisava, então, carregar essa característica, e Jesus tinha, então, as suas dores. Jesus tinha as suas dificuldades, Jesus tinha as suas limitações, Jesus se retirava para orar, Jesus ficava inconformado com as situações, Jesus se posicionava, às vezes, até de uma forma de quem não estava entendendo como que as pessoas pensavam. Ele se surpreendia com o entendimento, com o pensamento, ou com a falta de entendimento e pensamento dos seus próprios discípulos, com a falta de fé, muitas vezes, deles. Jesus, no momento, ele apresenta a sua vontade diferente da vontade do Pai. Se você lembrar, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Quero ler com vocês João 12, 27, diz assim: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O argumento aqui é muito claro. Qual é o propósito da minha vida? Qual é exatamente o lugar? Qual é o centro da vontade de Deus? Qual é o objetivo? Qual é a razão da minha vida? Nem sempre, então, eu quero que você entenda que nem sempre a vontade de Deus é a sua. Porque a vontade de Deus não é a vontade da carne. Se nós cedemos à vontade da carne, nós com certeza iremos contra a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quem pende para o Espírito vai para a vida. Quem pende para a carne segue para a morte. A vontade de Deus é uma vontade dada pelo Espírito, que concorre, que vai contra, que luta com a carne. Então a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Não vou dizer para você que 100% das vezes não é a nossa vontade, porque conforme nós vamos mudando o nosso coração, a nossa vontade vai se alinhando com a vontade de Deus. E você sabe que esse é o momento, então, que as suas orações, elas têm um efeito diferenciado, o seu relacionamento com Deus muda, e você passa, então, a ter uma alegria sobrenatural, porque você se alinha com a vontade do Criador. Mas, considerando ainda sobre o centro da vontade de Deus, eu quero ainda dizer para você que nem sempre os outros entendem o centro da vontade de Deus na sua vida. Imagina Ananias tendo que contar para os seus amigos, para os seus discípulos: olha, Deus apareceu aqui para mim, eu tive uma conversa com o Senhor, e o negócio é o seguinte, estou indo lá, eu vou orar pelo Saulo. A pergunta dele seria: mas é extrema unção? Né? Que tipo de oração você vai fazer? Só se for essa. Não, eu vou lá orar para ele recuperar a visão, porque Deus tem um chamado para aquele homem. As pessoas iam questionar. As pessoas iam duvidar. As pessoas com certeza iam falar contra. Você lembra de Noé? Construindo uma arca num lugar onde nunca havia chovido, que não tinha a menor utilidade, a menor necessidade. Imagina o tamanho daquela arca, o estaleiro que ele montou para poder construir aquilo ali naquele lugar. O quanto que aquilo chamou atenção.
Ali deve ter virado um lugar turístico. Olha, vamos lá ver o louco montando um barco, fazendo um barco. Vamos lá ver. Eu acho que fazia até uma peregrinação de pessoas para ver o louco. Olha o que ele está construindo lá. Devia ser um evento que chamava atenção e ia contra aquilo que ele acreditava, porque não tinha nada, absolutamente nada, que favorecesse, que justificasse de uma forma natural, lógica, estatística o que ele estava fazendo, mas era algo que Deus estava falando. Ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. Ele estava exatamente fazendo aquilo que Deus tinha mandado, que Deus tinha ordenado, com todo um propósito, com todo um porquê. E ele perseverava. E não era simplesmente uma tarde, uma noite, uma vigília, uma tarde de pregação, não era algo assim, era uma vida onde passou a ser a razão da vida dele, a construção daquela arca. Quando nós estamos exatamente no centro da vontade de Deus, muitas vezes as pessoas acham estranho o que está acontecendo. E às vezes, pessoas de bem, pessoas que têm fé como nós, pessoas que creem no mesmo Deus, pessoas que caminham juntos, nem sempre entendem. Paulo, quando estava em Cesareia, indo para Jerusalém, ele enfrenta uma resistência através de um homem de Deus que chamava Ágabo, que vem trazer para ele uma visão daquilo que estaria por acontecer. Ou seja, alguém de Deus, alguém temente a Deus, mas que não entendia o propósito de Paulo de ir para Jerusalém. E como ele mesmo diz, eu estou pronto não só para ir para Jerusalém, para Roma, não só ser preso, mas morrer pelo Evangelho. Aquele Paulo, lembra do Ananias, o Saulo, esse mesmo agora totalmente transformado. Mas estar no centro da vontade de Deus muitas vezes causa espanto. Muitas vezes faz com que as pessoas olhem de uma forma estranha. Quando Jesus falava a respeito do seu ministério, quando ele discursava a respeito dos seus últimos dias, tem uma expressão de Pedro, Mateus 16, 23, que diz assim: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Veja, a visão de Pedro diante do discurso do Mestre, diante do discurso de Jesus. Aquele que estava caminhando com Jesus diz: isso não vai acontecer. Tem misericórdia, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer. Jesus estava exatamente no centro da vontade e ao compartilhar aquilo causava espanto. Quando nós olhamos aqui, Paulo conversando ali com as pessoas e diante de Ágabo, ao compartilhar, causava espanto. Noé, ao começar a construir a arca, tornar aquilo público, causava espanto. As pessoas muitas vezes não entendem o que é estar realmente no centro da vontade de Deus para você. Porque você no centro da vontade de Deus, muitas vezes é num chamado específico. É algo que Deus colocou no seu coração, algo que Deus está falando com você, mas tem sempre um propósito. Tem um testemunho muito interessante. E você conhece o Ministério Portas Abertas, você conhece a abrangência, o alcance desse ministério. E talvez você lembre um pouco da história do irmão André, no Ministério Portas Abertas. E ninguém podia imaginar, quando esse homem começou a fazer contrabando de Bíblia, que esse ato estava no centro da vontade de Deus, para que muitas pessoas conhecessem o Evangelho e a Jesus Cristo como Salvador. Alguém podia dizer, mas isso é muito feio. André, você está fazendo isso, é muito feio o que você está fazendo. Não está certo o que você está fazendo no centro da vontade de Deus.
andando segundo a vontade de Deus, segundo o plano, o projeto de Deus. Coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, diz para nós a palavra. E ainda assim, aquilo que Deus fala com você e coloca você então no centro da vontade, entenda que nós como pessoas diferentes, nós como membros de um corpo e membros com a sua função e com as suas responsabilidades, com os seus chamados, muitas vezes nós temos um chamado que o próprio corpo ainda não entende. Que o próprio corpo ainda não assimilou, porque o espiritual, o Espírito Santo que falou com você, que trabalhou no seu coração, trabalhou você de uma forma precisa. O centro da vontade de Deus é algo preciso. É da vontade de Deus que todos os homens se salvem, nós falamos ainda isso hoje. É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a gente vá por todo mundo e pregue o evangelho para toda criatura. É da vontade de Deus que a gente ore pelas pessoas para que elas sejam curadas. Mas essa vontade de Deus, esse plano de Deus, é um plano para todo o povo de Deus. Mas esses chamados que são específicos. E estar no centro da vontade de Deus é entender que tem algo específico na sua vida. Quando nós olhamos a história, então, de Ananias, ele foi chamado para um propósito muito específico naquele momento. O lugar onde ele estaria, quem ele enfrentaria, como ele faria e a mensagem que ele entregaria. Exatamente como que deveria ser feito para que aquele momento fosse um momento marcante. Lembra que um dos propósitos imediatos era que na hora da oração, Paulo, o ex-Saulo, recuperasse a visão e recebesse um chamado. O texto que nós lemos aqui conta, no versículo 18, eu vou ler novamente. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Toda uma sequência de um plano de Deus, de um projeto de Deus. Um chamado único que Paulo teve, mas eu quero dizer para você com certeza absoluta, um chamado único que Ananias teve. Preciso. Nós olhamos para a história da igreja, nós não lembramos de Ananias com tanta frequência como lembramos de Paulo. Mas entendemos que tinha algo preciso naquele momento. Paulo recupera a visão naquele momento. As escamas caem dos olhos. Ele levanta, diz o texto, é batizado, come, se recupera, se fortalece, passa para o convívio com os discípulos. E se você olhar a história, aí não para o ministério de Paulo. A partir daí, é um desenrolado, um ministério sobrenatural. E eu quero dizer isso também para você, que todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, existe uma ação sobrenatural. Aquele lugar preciso, ele envolve algo sobrenatural. Ao olharmos para esse episódio, a participação de Ananias foi fundamental. Eu sei que Deus poderia fazer de outra forma. Deus poderia, da mesma forma que Jesus apareceu diante de Paulo, podia aparecer de novo e trazer a visão para ele, era simples. Poderia falar e reforçar o discurso com Paulo. Poderia ter feito sem a participação humana, mas Ananias foi responsabilizado de carregar o poder do Espírito Santo naquele lugar e interceder e assistir o milagre e o início efetivo do ministério de Paulo. Inaugurar o ministério de Paulo, algo totalmente sobrenatural. Quando nós nos ajustamos, então, na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, é como se tivesse um favor sobrenatural, um mover sobrenatural, uma força sobrenatural, exatamente naquele lugar, que transporta eu e você
para uma condição diferenciada onde manifesta a grandeza de Deus. Envolve sempre dons, envolve milagre, envolve a ação do Espírito Santo. É preciso, é o mover de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos que estamos lutando com a nossa vontade, como a gente já falou. Entendemos que nós estamos lutando com a nossa reputação, se podemos dizer assim. Estamos lutando e deixando para trás muitas dessas coisas para que a gente esteja num lugar onde coisas diferentes acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. E elas são visíveis. Elas são notórias, elas são impactantes. A palavra de Deus conta uma passagem que os discípulos estavam no barco no meio da noite e era muito vento e era uma noite muito escura e eles avistam Jesus se aproximando do barco, mas a princípio eles pensam que é um fantasma. Quando Jesus se identifica então para os discípulos, Pedro se apresenta como alguém disposto a se colocar exatamente na vontade do Senhor Jesus, e ele pergunta para Jesus: mestre, se é o Senhor mesmo, manda eu ir sobre as águas. Ao que Jesus responde: vem. E então Jesus declara exatamente qual era o propósito, a vontade dele, e Pedro então anda sobre as águas. Entende que nessa hora algo sobrenatural acontece e Pedro é colocado exatamente no propósito. Tanto que nos conta a palavra que quando ele começa a andar sobre as águas, ele percebe que ele está andando sobre as águas, os olhos dele se voltam para as coisas que estão ao redor. Se voltam então para o vento, ele começa a prestar atenção no vento e nessa hora é como se ele fosse saindo da vontade e ele afunda. O centro da vontade de Deus, ele é sobrenatural. Ele traz coisas sobrenaturais. Quando Moisés foi chamado por Deus, quando foi capacitado, quando foi enviado para um fim específico, o fim era: tire o meu povo do Egito, liberta o meu povo do Egito. É só você ler o texto que conta toda essa história para você ver uma avalanche de milagres, de interferência sobrenatural, de manifestação do poder de Deus, porque aquele homem estava exatamente no centro da vontade de Deus e as coisas aconteciam. Mas eu quero ainda dizer para você que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o resultado são resultados eternos. Olhando ainda para esse exemplo de Moisés, tinha um propósito que era libertar o povo do Egito. O efeito disso é eterno. Quando nós estamos então no centro da vontade de Deus, as coisas que acontecem, elas não são para nos satisfazer, elas não são para nos alegrar, elas não são para fazer a gente mostrar que a gente tinha razão. Elas são para o mover eterno da misericórdia e do cuidado de Deus. Se nós olharmos ainda para Ananias, ele olhava para Paulo como aquele que era o perseguidor. E quando Ananias entrega Paulo depois da sua oração, ele entrega esse homem totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo. A palavra diz ainda, aqui para nós, o Senhor falando com Ananias: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quando Ananias ouve uma palavra como essa, ele entende: o que vai ser feito aqui tem reflexo na eternidade. O que vai ser feito aqui não termina aqui. Efetivamente isso está sendo ligado no céu. Efetivamente isso está produzindo efeito eterno.
Quando eu e você nos colocamos no centro da vontade de Deus, nós estamos sendo participantes ativos do projeto de salvação de vidas. Seja como for o instrumento, seja como for o membro, seja como for o propósito, quando Ananias orou ali, quando Ananias estava participando, não tinha centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas. Não tinha as igrejas sendo instruídas ainda. Não tinha as cartas escritas sendo, então, consideradas efetivamente como palavra de Deus. Não tinha nada desse futuro e nós participando desse futuro, mas aquela atitude teria um reflexo para a eternidade, onde centenas e milhares de pessoas seriam abençoadas. Ao estarmos no centro da vontade de Deus, ainda que a gente não enxergue o efeito, o resultado disso agora, ainda que a gente não participe de todo esse resultado, pode ter certeza que você está no centro da vontade de Deus, faz com que você participe desse grande projeto. Esse projeto que não para, esse projeto que não pode ser derrotado, esse projeto que não pode ser frustrado, que é o projeto de salvação de vidas. Estar naquele lugar é fantástico. Estar no centro da vontade de Deus é tremendo. Tem uma história na palavra de Deus que vocês conhecem bem, a história de Esther. E se nós olharmos todos os detalhes daquela história, desde daquela jovem no povoado, desde um concurso para ser rainha, a participação que ela teve assistindo toda a história, chega um momento da história dela que é fantástico, talvez o versículo, a frase mais impressionante, né, que está registrado nesse livro, que é as palavras de Mardoqueu, quando ele confronta aquela mulher e fala para ela: quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Será que você não foi chamada exatamente para estar nesse lugar? Não é exatamente esse o lugar que é o centro da vontade de Deus? E nós olhamos a história e vemos que os judeus foram salvos por aquela atitude dela, por aquele posicionamento, por entender que era exatamente o centro da vontade de Deus. Tantas coisas aconteceram, tanto se moveu para que ela chegasse exatamente a um lugar preciso e tivesse uma palavra oportuna, num momento oportuno, diante do rei, para que o povo de Deus fosse preservado. Preciso. Efeito eterno. Eu não sei muitas vezes a repercussão daquilo que eu estou fazendo, mas Deus sabe. Porque o centro da vontade dele coloca eu e você no plano dele, no propósito dele, no projeto dele. Quero concluir desafiando você a considerar o quanto que você tem ciência da vontade de Deus para você. E se você sabe, se você ouviu essa vontade de Deus, se você já escutou, se Deus já falou no seu coração, se isso já chegou até você, você aceitou isso? Você reconheceu como a vontade de Deus? Essa vontade confrontou com a sua? Você negou a si mesmo, porque provavelmente você vai precisar fazer isso. Você se colocou nesse lugar? Jesus, quando falava a respeito de discipulado, de pessoas que seguiriam a ele, que pessoas então que carregariam a marca dele, que aprenderiam com ele, ele distingue essas pessoas do restante da multidão. O restante da multidão são as pessoas que simplesmente olhavam, que observavam, que admiravam Jesus, mas os discípulos, aqueles que efetivamente aprendiam.
e se colocavam então como um instrumento, passavam a ser um instrumento. E ele dizia, Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me segue. Se você quer estar exatamente onde eu estou, se você quer estar no centro da vontade de Deus, e Jesus de forma nenhuma estava chamando eu e você para sermos pendurados na cruz, ainda que muitos dos seus discípulos sofreram esta morte, Jesus não está chamando eu e você para isso, mas Ele está chamando sim, para a gente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Estar no centro da vontade de Deus é um lugar sobrenatural, preciso. É um lugar onde Deus fará grandes coisas. Onde Deus terá toda a liberdade, toda a autorização para usar a sua vida, para honra e glória do nome dEle. Se você está nesse lugar, fica firme aí. Mas se você não está e sabe onde é, creia que o Espírito Santo está chamando você para esse lugar. E se você, por acaso, ainda não descobriu isso, ainda não entendeu isso, tenha também a certeza que o Espírito quer falar com você sobre isso. O seu lugar, o centro da vontade de Deus não é o meu. Não é do seu irmão, é o seu. Deixa Deus falar com você. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. E reconhecemos, Pai, que nós fomos alcançados pelo Teu amor. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós andávamos errantes pelo mundo, nós andávamos nos nossos delitos e pecados, e fomos alcançados pelo Senhor. Num ato de amor, de misericórdia, de bondade, o Senhor, com o Teu Espírito, foi até nós, falou conosco, mexeu nos nossos corações para que a gente pudesse reconhecer a Tua majestade e pudéssemos ser chamados de filhos. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo isso. Obrigado, Deus, porque nós fomos inseridos na Tua família, não porque fizemos algo por merecer, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Mas, Deus, nós também éramos cegos e as escamas também estavam nos nossos olhos. E nós passamos a contemplar, a entender o Teu plano, o Teu projeto, o tamanho do Teu amor e a manifestação do Teu amor através das vidas, através dos homens, das mensagens, do Teu Espírito através dos dons, através de um mover sobrenatural. E Deus, nós fomos surpreendidos por essa verdade que é a Tua igreja, que é a Tua obra, o Teu projeto. Fomos surpreendidos, sim, porque não imaginávamos como o Senhor estava agindo, como o Senhor estava fazendo. E o Senhor, mais uma vez, então, graciosamente, fala nos nossos corações sobre um lugar, sobre um papel, sobre uma função, sobre o centro da Tua vontade. O Senhor nos fala sobre um lugar preciso onde nós poderíamos ser, então, ativos, completamente ativos. Onde nós poderíamos ser a ferramenta correta nas mãos do Criador. A ferramenta correta para um projeto que salva vidas. No lugar preciso. Onde sentiríamos o mover sobrenatural do Senhor, o agir do Senhor, o cuidado do Senhor. Onde sentiríamos realmente que estávamos sendo úteis. Completando a razão da nossa vida.
o propósito da nossa vida. Mas também entendemos, ó Deus, para que a gente possa estar exatamente nesse lugar, tal qual o chamado do nosso Senhor Jesus para os discípulos, havia necessidade de negar a nós mesmos, tomar a cruz, seguir, perseverar. Mas não existe lugar melhor para a gente estar. Não existe lugar mais agradável. Não existe uma satisfação maior do que cumprir especificamente, exatamente, o nosso propósito. Portanto, Deus, nessa noite nós queremos não só ouvir esse chamado do Senhor, mas nós contamos com a Tua graça, misericórdia, com a Tua ajuda para que a gente possa, sim, no que depender de nós, se posicionar exatamente nesse lugar. E se dessa jornada, Deus, de chamado, entre aquilo que o Senhor fala no nosso coração e efetivamente acontece, existe uma caminhada de preparação, uma jornada de aprendizado, um tempo de entendimento. Nós queremos trilhar então esse caminho, Deus, para alcançar como objetivo, como razão da nossa vida, o lugar, o centro da Tua vontade. Nos leva até ali, Deus. Fala conosco. Prepara para nós o caminho. Que aconteça, Deus. No que depender de nós, da nossa disposição, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa renúncia, nós faremos. Queremos estar nesse lugar. Queremos viver nesse lugar. Queremos produzir o resultado. Queremos estar no centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Encerrando esse culto. Agradeço aos irmãos a presença, a disposição de estar aqui. Para alguns aí eu sei que está um desafio poder estar junto conosco, mas é uma bênção, Deus está guardando. Com certeza vai ser um tempo muito bom. A gente poder lembrar que a gente está aos poucos avançando, Deus está cuidando de nós. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, dos irmãos também que nos assistiram, que estão à distância. Que Deus os sustente, os guarde, os fortaleça, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa, nessa liberdade de Te adorar e sermos tocados pelo Teu Espírito. Podemos, ó Deus, declarar as grandezas do Senhor, podemos nos reunir como Teu povo, como Tua família. Entendemos, ó Pai, que juntos nós formamos um grande grupo, nós somos uma igreja, nós estamos no propósito, no plano do Senhor, no projeto do Senhor. Como igreja também queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade. Então nos ajuda, Pai, para que essa somatória de cada um dos membros possa resultar nesse plano do Senhor. Que nós possamos nos alegrar com isso. Que a nossa semana seja uma semana sustentada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Que os nossos dias contem com a Tua bênção, com o Teu sustento, Deus, em nome de Jesus. Nos leva debaixo de uma alegria, de uma esperança e de uma paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.